gente, tudo bom? Estou aqui me adaptando aos novos recursos para que a gente possa continuar com o conteúdo das nossas aulas. Eu queria avisar vocês que, infelizmente, eu não consigo fazer a aula ao vivo, porque como eu estou trabalhando em casa e eu tenho duas crianças pequenas, fica inviável, porque eles já estão confinados há algum tempo, e aí, ficam gritando, chamando, brincando, a gente não vai conseguir realmente ter uma interação muito positiva. Então, eu vou começar a utilizar esse recurso para que a gente possa esclarecendo sobre algumas coisas, ok? Conto com vocês. Quero começar falando sobre organizações como sistemas abertos. O que significa uma organização como um sistema aberto? A gente viu isso em sala de aula. Uma organização ela é um sistema aberto quando ela interage com o seu meio ambiente. Então, não são decisões tomadas só dentro do âmbito organizacional, mas existe uma perspectiva de interação, com o contexto da organização. Quando a gente fala em ambiente, eu postei um vídeo para que vocês possam ver mais sobre isso, mas quando a gente fala em ambiente externo da organização, a gente não está falando do meio ambiente, fauna, flora, não é isso. A gente está falando do contexto com o qual essa organização interage. E esse contexto, ele é repleto de fatores, de elementos, de variáveis que vão interferir, ora positivamente, ora negativamente, na organização. Então, existem elementos que têm uma característica mais determinista, ou seja, eles vêm de fora, e fazem com que a organização precise reagir a essa interferência que vem de fora. E alguns outros elementos, a organização ela consegue interagir melhor, ela sendo voluntária no processo de mudança. Tá? Então, esses são os primeiros elementos para a gente identificar o que é variável do ambiente externo e o que é variável do ambiente interno da organização. O que eu gostaria, então, é que vocês dessem uma lida no capítulo do livro que eu comentei, ou no material que eu coloquei por lá, só que o material está muito resumidinho, para que vocês começassem a entender o que é que significa cada uma dessas variáveis. A gente tem dentro do ambiente externo o contexto político, econômico, social, demográfico, tecnológico, legal. Então, são os elementos, o elemento natural que interfere, que aí sim é fauna, flora, questões de responsabilidade socioambiental. Então, é importante que a gente entenda o que são cada uma dessas variáveis, para que a gente possa interpretar o impacto desses elementos dentro da minha organização. E que são organizações diferentes, os impactos vão ser diferentes. Eu posso falar do impacto de uma questão social que a gente está vivendo agora, com o coronavírus aí. Então, a gente vê que é um impacto social, mas tem um impacto também econômico muito forte. E como é que isso vai respaldar na minha organização? Vocês estão vendo aí muitas empresas, até às vezes pequenos empreendedores, procurando alternativas, justamente de reagir ao determinismo que essas variáveis novas estão trazendo. Então, a gente vê, por exemplo, pessoas que têm comércio pequeno, que agora estão dizendo, olha, eu vou entregar, eu vou na sua casa, que estão higienizando todos os seus equipamentos, em tudo que tocam, mostrando isso para o cliente, que é exatamente para a gente perceber que pode confiar. A Universidade Católica, veja, é outro exemplo, utilizando da questão tecnológica, do recurso tecnológico que a gente tem, os professores estão buscando alternativas para que a gente continue com o programa das nossas aulas. Então, é a variável tecnológica que reage junto com a variável social, que tem um composto no impacto na variável econômica que a gente vem vivenciando atualmente, tá? Então é importante, eu vou sempre falar isso, a gente fala da nossa profissão como multivariada, porque é um conhecimento geral do que está acontecendo no mundo para eu saber como é que isso impacta na minha organização e o que eu faço a partir daí, tá certo? É nesse aspecto.
Já dentro do meu ambiente micro, o meu ambiente competitivo, eu vou lidar com variáveis com as quais eu, enquanto gestor, consigo manejar melhor. Né? Vai da minha vontade, é uma perspectiva que a gente diz voluntarista. Então, é assim, a gente tem funcionários, então eu decido, por exemplo, nesse momento, reduzir a carga horária dos meus funcionários, ou mandá-los para casa, fazer rodízio, né, de atividades. A gente tem concorrentes, a gente tem os fornecedores, né? Em alguns aspectos, a gente falar em farmácia, por exemplo, a escassez de produtos que a gente está vendo, né? Álcool 70, máscara, porque as pessoas estão comprando de maneira exacerbada. Então, assim, são os elementos que a decisão sobre a mudança que eu vou fazer, enquanto gestora, está muito mais próximo da minha vontade, né? Eu não preciso reagir ao imperativo de uma mudança, tá? Então é importante que vocês pensem nesses aspectos, porque tudo isso eu vou pedir em breve, e muito breve, semana que vem, que vocês analisem na empresa que vocês começaram a criar. Então, a empresa de vocês, que é um negócio de impacto social, vocês vão analisar todos os elementos do macro e do microambiente. Então, fiquem fera, né, em que elementos são esses e que tipo de análise vocês podem fazer em cima disso, porque em breve isso vai ser solicitado e vai fazer parte do trabalho de vocês para o primeiro GQ. Qualquer dúvida, gente, entre em contato comigo. Cedo ou tarde eu vou responder, tá bom? E acho que por hoje dá pra gente ir finalizando aqui. Eu queria deixar uma mensagem para vocês, pra gente, né? De que a gente tenha um pouco de paciência, muita perseverança nesse momento, né? Que é um momento ímpar na vida da gente. Tudo se adaptando ainda, muita coisa ainda está por vir. E que a gente tenha, sobretudo, fé, né? Fé para continuar acreditando que o melhor, né, vai chegar, que a gente vai conseguir minimizar as consequências negativas que já estão aí, que já existem, mas que também a gente tenha essa noção, né, de que a gente pode construir coisas boas em meio a essa crise que a gente vem vivenciando, né? Mais tempo com a família, solidariedade com o próximo, respeito, né? A visão coletiva, né? A visão social, né? Um pouco mais de introspecção para os que creem, né? Muito mais orações para que a gente possa nos acalmar, né? E pedir por aqueles que estão num sofrimento maior que o nosso nesse momento, pedir pelos médicos, né, que estão aí, os médicos e os profissionais de saúde que estão aí no fronte dessa batalha, né? Então, que seja um momento também de crescimento e de engrandecimento para todos nós, mas que nós fiquemos confiantes acima de tudo, né, para que no nosso retorno a gente possa conversar muito, se abraçar muito, né? E se rever efetivamente frente a frente. Um abraço a todos.